Olá, sou Laura Mendes Giombelli, fisioterapeuta e instrutora de Pilates e estou aqui hoje para mais um programa Vida Saudável. Hoje iremos falar de um assunto que tem chamado muita atenção na população, o Pilates para gestantes. Então, durante a gestação, o corpo da mulher acaba passando por diversas mudanças, tanto físicas quanto hormonais. Essas mudanças têm chamado muita atenção e a mulher precisa sim praticar alguma atividade física para às vezes também combater desconfortos e dores que acabam afetando a mamãe. Para evitar os desconfortos gerados pela gestação, o Pilates para gestantes vem crescendo cada vez mais. Ele é um ótimo aliado, pois ele vai ajudar a amenizar as dores, a gestante também a lidar com as alterações estruturais que ocorrem no seu corpo, evitando assim dores e cansaços diários. Os exercícios do Pilates são muito indicados, pois eles não sobrecarregam as articulações por serem de baixo impacto, trabalham também a respiração, o que vai auxiliar na oxigenação do bebê e da mãe, melhorando a sua disposição para o dia a dia. E os exercícios também são adaptados conforme o trimestre em que cada gestante se encontra. Ou seja, a gestação ela é dividida em 3 trimestres. O primeiro, que é o comecinho, o segundo ali que já é na metade e o último trimestre, então que seria o final. Os exercícios, então, são adaptados para cada trimestre e vão depender do condicionamento físico de cada aluna, ou seja, ela não vai ser exigida ou sobrecarregada demais, vai conforme o seu trimestre e a quanto a gestante consegue realizar os exercícios. Apesar de todos os benefícios que o método Pilates traz para a gestante, é muito importante ela procurar sempre um profissional que esteja capacitado na área para garantir assim o máximo de benefícios do método e evitar de expor a gestante a riscos. Muitos estudos comprovam os benefícios da atividade física durante essa fase da gestação e também tem uma certa ligação com um parto saudável. Não se pode afirmar que a gestante que pratica o Pilates vai ter o parto normal sempre, mas é uma grande chance dela ter o parto normal em decorrência da prática de atividades físicas, do alongamento, do trabalho de força de expulsão e das mobilizações pélvicas. Isso pode sim facilitar com o parto natural, em detrimento da gestante que é sedentária, que não pratica nenhuma atividade, então ela vai ter talvez alguma dificuldade para o parto normal. O Pilates para gestantes é uma excelente escolha de atividade física, principalmente porque ele vai trabalhar o fortalecimento e o alongamento, também a respiração, facilitando a oxigenação do bebê e também vai trazer uma ligação entre o bebê e a mamãe durante a prática do exercício físico. O Pilates traz muitos benefícios, também como uma facilidade no retorno venoso, evitando então os inchaços, principalmente nos membros inferiores, vai aumentar a flexibilidade do corpo da gestante, principalmente no fim. Algumas mães reclamam que elas não conseguem amarrar os tênis, colocar as calças, elas já ficam com dores nas costas, então o Pilates também vai ajudar a amenizar esses sintomas de desconforto e dores nas costas. Vai ajudar a manter o controle do peso da gestante, até porque na gestação ela acaba aumentando o peso, aumenta também o seu centro de gravidade, ela vai acabar com aquela postura mais jogada para trás, o peso da barriga na frente, então tudo isso vai influenciar muito nas alterações estruturais da gestante e o Pilates surge então para combater esses desníveis e melhorar a flexibilidade da gestante, preparando ela para a realização das atividades diárias, trabalho, enfim, sem sofrer tanto com dores. Então, como já foi dito, o Pilates para gestantes ele é trabalhado conforme o trimestre em que a mamãe se encontra. Então, no primeiro trimestre, que é ali quando a gestante descobre que está grávida, mais ou menos entre as 4 a 8 semanas, é difícil que uma gestante sedentária tenha liberação médica para a prática de atividades físicas.
Porém, se a pessoa já pratica o Pilates e descobre que está grávida, normalmente ela continua com os exercícios, pois eles são essenciais, principalmente nessa fase, onde ainda não tem o crescimento da barriga, então nós podemos preparar bastante o corpo da mulher. Só que nessa fase nós temos um porém, que às vezes as gestantes elas têm bastante enjoos, náuseas e elas estão indispostas. Então os exercícios vão ser feitos sempre respeitando esses desníveis ali de alterações hormonais que a gestante vai sentir no primeiro trimestre. Então, no segundo trimestre, geralmente a gestante que é sedentária passa a realizar o Pilates com a liberação do médico e as outras que já estão fazendo continuam normalmente. Nessa fase do segundo trimestre é a parte em que a barriga começa a ficar mais saliente, ali por volta das 18 semanas. Então vai ocorrer um aumento do peso, então a gestante já vai ter alguma alteraçãozinha ali no seu centro de gravidade, só que é uma fase então que começam a aparecer os inchaços, principalmente dos membros inferiores, e é aí que o Pilates surge então para o fortalecimento dos membros inferiores, algumas mobilizações e alongamentos que vão facilitar o retorno venoso, evitando então o inchaço no fim do dia. E também é uma fase onde a gestante apresenta bastante cãibras, principalmente na região da panturrilha. Essa fase de cãibras é normal, até porque o neném ele está se formando, ele precisa do cálcio e ele acaba roubando o cálcio da mãe para a formação dele. Então aí o Pilates é bem importante para facilitar com alongamentos e ter mais disposição para a gestante. Já no terceiro e últimos trimestres, os preparativos para o ganho do nenê estão a mil. Então, a gestante está preocupada com o chá de bebês, com o chá de fraldas, com os dindos, o batizado. Então, ela está envolvida com o quartinho do nenê e toda essa função acaba alterando a rotina da gestante. Nessa fase, principalmente no finzinho, a gestante vai estar com uma barriga muito grande, o que vai aumentar bastante o centro de gravidade, então ela vai ficar cada vez mais desequilibrada, então os exercícios são bem importantes. Já fica um pouquinho mais difícil de trabalhar deitada, então são explorados principalmente os exercícios em pé, em 4 apoios, ajoelhada, visando também trabalhar o equilíbrio para evitar quedas, principalmente no final da gestação, o que poderia botar em risco a gestante e o bebê. Então, priorizamos esses exercícios que trabalhem o equilíbrio e também vão facilitar a gestante a fazer as suas atividades diárias com mais disposição. Nesse último trimestre, é muito importante trabalhar os exercícios respiratórios, até porque no fim da gestação, a gestante já fica mais cansada e mais ofegante. O nosso músculo responsável pela respiração diafragma, ele se insere bem aqui na região abaixo das costelas. Então, com o crescimento da barriga e o posicionamento do bebê, ele acaba empurrando o diafragma mais para cima. Então, a gestante já fica com aquela respiração mais curta e mais ofegante. Então, o Pilates vai auxiliar bastante ela a trabalhar a respiração, trabalhando também com costelas, abertura e fechamento, facilitando assim que ela tenha mais disposição para o dia a dia, que ela consiga subir escadas, consiga fazer uma caminhada sem sofrimento para ela e para o bebê. Então, não existem contraindicações para a gestante praticar o Pilates. Claro que isso vai depender da individualidade de cada uma e principalmente é necessário ter a liberação da médica para a prática de exercícios físicos. Como vimos, o Pilates só vai nos trazer bem, vai facilitar o dia a dia da gestante e também vai nos auxiliar a quem quer ter o parto natural a fazer movimentos que auxiliem para esse momento do parto natural. Não é uma coisa garantida, mas é sempre muito bem trabalhado para explorar o parto natural. É importante ressaltar também que após o ganho do nenê, a gestante procure o Pilates também. Isso vai ocorrer após uns 30 dias a 3 meses, até porque o período do pós-parto pode durar até 1 ano. Então, é todo esse tempo que os nossos órgãos dentro do corpo estão se readaptando.
E o Pilates vai ser bem importante, principalmente para a gestante que ficou um pouquinho com aquela barriguinha saliente, então nós vamos trabalhar bastante o fortalecimento, voltando à sua estrutura normal, trabalhando também os alongamentos e exercícios, pois ela vai sofrer muitas alterações e essas alterações às vezes permanecem por um bom tempo e podem dificultar um pouquinho as atividades dela, até porque depois que o neném nasce, nós precisamos ter mais força, principalmente na região de braços, pois o nosso peso então vai ser maior para carregar o bebê conforto, empurrar o carrinho, então os exercícios vão dar continuidade no tratamento da gestante. Então, hoje falamos sobre todos os benefícios do Pilates durante a gestação e aguardo vocês no próximo programa para falarmos sobre uma nova modalidade que vem chamando muita atenção das mamães, que é o Baby Pilates, a prática do Pilates com os bebês. Obrigada pela atenção, eu sou Laura Mendes Jambelli, fisioterapeuta e instrutora de Pilates. Aguardo vocês no próximo programa Vida Saudável.